Imagina só a cena. Um ex-ministro da Previdência Social, alguém que deveria ser um guardião do sistema, sendo apontado pela Polícia Federal como o pilar institucional de um esquema bilionário de desvios. Pois é, essa é a dura realidade que a Operação Sem Desconto está revelando no Brasil. Aqui na Closer Brasil, a gente mergulha fundo para você entender o que realmente está acontecendo. Estamos falando de descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Um verdadeiro absurdo que tira o dinheiro de quem mais precisa. O nome dele é José Carlos Oliveira. Ele não só autorizou repasses irregulares, como também recebeu vantagens indevidas, enquanto ocupava cargos de direção no INSS e depois no próprio Ministério da Previdência. A investigação é séria e o relatório da PF, que embasou a decisão do ministro André Mendonça do STF, não deixa dúvidas. Olha só, ele chegou a ser identificado por codinomes como São Paulo e Yasser em registros internos do esquema. E a coisa ficou tão grave que nesta quinta-feira ele já está usando uma tornozeleira eletrônica. Mas a coisa não para por aí. Os investigadores apreenderam uma planilha que mostra que Oliveira teria recebido pelo menos R$100 mil em propina, repassada por empresas de fachada. E tem mais, a PF atribui a ele a liberação de mais de R$15 milhões em junho de 2021 para a CONAFER, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, sem nenhuma comprovação de filiação dos beneficiários. Imagina o tamanho da brecha. Essa autorização, que incluiu cerca de 30 listas falsas, possibilitou descontos em impressionantes 650 mil benefícios. É muita gente afetada. E o mais chocante? Mensagens interceptadas sugerem que o esquema continuou ativo mesmo quando Oliveira assumiu o Ministério da Previdência, entre novembro de 2021 e março de 2022. Ou seja, os desvios podem ter continuado debaixo do nariz de quem deveria fiscalizar. A Operação Sem Desconto não é brincadeira. Essa fase mais recente, autorizada pela STF, mobilizou a PF e a Controladoria Geral da União em 15 estados. Mais de 60 mandados de busca e apreensão, 10 prisões preventivas. É uma operação gigantesca que investiga inserção de dados falsos, organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva e até ocultação patrimonial. Durante a operação, até o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi preso. A defesa dele alega que a prisão é ilegal, mas a PF está firme na apuração. E não são só ex-ministros e ex-presidentes. 2 parlamentares também foram alvo. O deputado federal Euclides Petersen Neto, investigado por uma suposta venda de avião a uma das entidades envolvidas, e o deputado estadual maranhense Edson Cunha de Araújo, vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. A teia é complicada e atinge diversos níveis. Tudo isso acontece enquanto a CPMI do INSS investiga uma eventual omissão ou até mesmo participação nessas fraudes que podem ter superado os R$6 bilhões desde 2019. Sim, você ouviu direito, 6 bilhões. Quando depois, na comissão em setembro, Oliveira disse que só soube das fraudes depois da primeira fase da operação, em 2023. Ele alegou que quando era diretor de benefícios e presidente do INSS, não se falava disso. Mas o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, contestou essa versão, citando uma reunião de Oliveira em 2022 com o diretor-geral da PF. Quando questionado, Oliveira disse não se recordar e Gaspar não hesitou em alertar sobre a hipótese de o senhor estar cometendo crime de falso testemunho. A coisa tá feia. Ele também foi questionado sobre a inclusão de 50 mil aposentados em um acordo com a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais. Oliveira admitiu que, se o ato foi de sua autoria, tratou-se de uma falha funcional, afirmando que a assinatura de acordos era mecânica e virtual. Ele nega conhecer os articuladores do esquema e joga a culpa em entidades externas, embora admita a possibilidade de participação de servidores. O discurso é claro. Se houve abusos e irregularidades, esses foram praticados por entidades externas, que devem ser investigadas e punidas com o devido rigor. E se houve envolvimento de algum servidor, que também seja punido. Resta saber se essa defesa vai se sustentar. Para você ter uma ideia, José Carlos Oliveira é servidor do INSS há 40 anos. Entrou no órgão em 1985. Passou por diversas funções de gestão, foi vereador em São Paulo por um tempo e em 2021 chegou à presidência do INSS e depois ao Ministério da Previdência Social.
Sua gestão, segundo o próprio perfil funcional, era focada em pessoas, redução de filas, atendimento e automação. Uma ironia, não é? Ele pediu aposentadoria em agosto deste ano, que foi deferida em outubro. Um final de carreira, no mínimo, conturbado. Essa história é um exemplo gritante de como a corrupção pode corroer as instituições e prejudicar diretamente a vida de milhões de brasileiros, especialmente os mais vulneráveis. A operação sem desconto continua e a Closer Brasil vai seguir de perto cada desdobramento, trazendo a você análise completa e sem rodeios. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.